Bitcoin hoje se prepara para mais uma semana de uma expectativa de um rompimento dos 20 mil dólares, seja para qualquer lado, a gente só quer saber alguma direção do mercado que ele vai tomar, e os últimos 7 dias é a mesma coisa, é a mesma faixa de preço, a gente precisa ter alguma direção, a gente vai ver os sinais que a gente está tendo para essa semana agora. Então bem-vindo ao canal Investidor Dessa. Olha só, hoje nós estamos tendo um Bitcoin parado, coisa normal de final de semana, a gente sabe que a CME fechou aqui nos 19.700, então o preço do ativo ele vai ficar rodeando esse range até o início da semana, tá? Então sexta-feira e segunda o preço tende a ser bem parecido e é o que a gente tá vendo agora, é por isso que final de semana, na maioria das vezes, em situações normais, ele vai se manter na mesma faixa. Enquanto isso, a gente precisa analisar várias outras coisas, tá? Uma delas é a resistência que o preço está tendo de um range tão bem definido como a gente está tendo aqui. Se você for pegar e dar um zoom nessa região, você vai perceber que a gente está respeitando muito os 19.500 e os 20.400 dólares, tá? Então a gente está tendo um range lateral absurdo aqui e o mercado não cede de forma alguma. Se a gente for dar um zoom in aqui no gráfico de uma hora, a gente vai acabar percebendo algumas similaridades com alguns fractais que a gente estava vendo lá quando o preço estava em 30 mil dólares, que é praticamente um range lateral de queda, defesa de suporte, defesa de resistência, suporte de resistência, e você vai vendo que a partir desse momento o mercado acabou perdendo uma certa força. Essa força que a gente estava tendo de queda quando a gente batia numa resistência, e aí o mercado recusava, entregava uma queda bem forte, e agora a gente está tendo uma coisa mais lenta, tá? Então a gente está tendo uma deriva do preço aqui, agora ele começou a responder e formou um fundo aqui que nem chegou novamente a bater nos 19.500. Então isso aqui pode ser uma prova que o mercado ele ainda tá com muito pouco volume, muita pouca força. A gente precisa de qualquer dado que tenha pra gente informação o suficiente e o poder para dar um gatilho no mercado e ter algum movimento explosivo, seja para qualquer lado. E a gente não pode esquecer alguns outros fatores, tá? Primeiro de tudo, com certeza, fatores negativos, a gente tem no gráfico de 4 horas do S&P 500, o gráfico da macroeconomia, por assim dizer, nós temos o que? Formação de ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, o famoso oco, isso aqui entrega pra gente uma queda, tá? Então se a gente for lá pro S&P 500, usar o gráfico de 4 horas, você vai perceber que a gente tem sim a formação de um ombro, cabeça, ombro aqui. Isso aqui, de certa forma, é preocupante? É, mas a gente tem que analisar as coisas aos poucos e com muita atenção, tá? Se você for pegar aqui o ombro, cabeça, ombro, você vai perceber que nós temos várias extensões desse padrão. Uma delas é que a gente está batendo certinho nas resistências e suportes. Você vai perceber que, a partir do momento que a gente formou esse ombro esquerdo, a gente bateu na mesma resistência no ombro direito, na mesma faixa de preço. Beleza. Só que agora no suporte, o mercado ele está defendendo esse suporte praticamente dos 4 mil dólares, arredondando ali 3.900 pontos. Dólares não, tá? Pontos do S&P 500. Então com isso aqui, em tese já completaria o ombro, cabeça, ombro, mas nós temos margem até o próximo, né, que seria a base desse ombro, cabeça, ombro. Se a gente fosse estender mais um ombro aqui, isso não existe, tá? Mas diretamente ligando o padrão, ele começaria nesse ponto, ou seja, a queda, ela já teria finalizado a partir do momento que esse padrão estivesse feito e construído exatamente onde a gente está agora, ainda mais com esse fundo duplo que o mercado acabou mostrando no gráfico de 4 horas, ou seja, graficamente falando, a perspectiva aqui tá muito positiva pra gente nesse momento, tá? Então com isso, agora a gente vai passar a bola para outros fatores. O S&P 500 ele tá com padrão de queda, mas esse padrão de queda acabou finalizando a partir desse momento. Esse cara aqui tá usando o target, o alvo dele para 3.900 pontos aqui, como a gente conversou lá embaixo, mas ele iria desconfigurar um pouco o padrão daqui. Não ia ficar tão bonitinho pra gente, mas tenha em mente que os 4 mil pontos, assim que o mercado perder, o S&P 500 perder, podemos ter mais quedas mais extensas, porque é um suporte importante para a macroeconomia, certo? Enquanto isso, a gente vai perceber que desde quando a gente começou a cair com o S&P 500, ele acabou de anular completamente toda a alta que a gente teve na bull run passada. Então em 2020 a gente teve uma bull run iniciando, em julho mais ou menos aqui, em julho não, tá? Janeiro, e cara, o que aconteceu depois foi que praticamente a gente teve toda a alta sendo anulada com essa queda. Isso pode ser um indicativo de formação de fundo? Com certeza, tá? Eu ainda fico bullish com tudo que tá rolando, apesar de estar tendo problema com recessão, macroeconomia, o caos tocando no planeta inteiro. Eu ainda gosto de ver as coisas pela perspectiva inversa, tá? Porque são várias vezes que você vê o mercado em situações caóticas de medo e ganância e ele sempre surpreende. Então não vá achando que tá tudo muito certo, muito claro, porque se fosse assim, todo mundo shortava
com a alavancagem máxima e estaria ganhando dinheiro de graça. Não é assim, ninguém tem certeza absoluta das coisas e tudo não passa de um certo risco. E o risco aqui é você assistir esse vídeo sem deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Então, cara, me dá essa moral, me dá essa sua opinião se tá bom ou não o vídeo, e o seu like é a melhor forma de eu saber disso, tá? Então, olha só. Passando a bola para outra informação, a gente tem aqui a dominância que, eu vou ser sincero para você, isso aqui tá me preocupando um pouco, porque você vai perceber que a dominância ela tá rodeando muito esse suporte dos 39%, 40%. Se a gente for realmente no gráfico da dominância, a gente vai olhando, isso aqui é muito preocupante, porque a gente está tendo uma deriva, uma queda gigante do preço. Isso aqui pra gente é uma altcoin season, mas a gente acabou não tendo isso, porque quando o mercado está em queda e a gente tem a queda da dominância, isso não é altcoin season. Altcoin season é quando o mercado está em alta e ao mesmo tempo o mercado, a dominância ela faz esse movimento. Então se a gente tivesse uma situação normal de alta e a dominância tivesse esse comportamento, você ia estar com muita grana nesse momento se você está comprado, tá? E a gente não está tendo isso. Então isso, de certa forma, é bastante preocupante pra gente, porque, assim como esse gráfico está mostrando, esse risco que nós estamos tendo de visitar pela quarta vez o suporte dos 39%, além de lá de trás também ter visitado, isso aqui é um risco imenso para o mercado, um risco de perder isso aqui. E lembrando, tá? A altcoin season ela começaria aqui em cima, como você está vendo, e o que a gente está tendo é, bom, não é uma altcoin season acontecendo, é uma queda do mercado, ele está buscando suporte e agora está testando pela quarta vez esse suporte, que se romper isso aqui, não tente olhar com olhos positivos, porque a dominância caindo, ela pode acontecer em ambos cenários, tanto de alta do Bitcoin quanto de queda. A gente quer o que agora nesse momento? Nós queremos uma alta do mercado e em caso de uma alta, a gente precisa ter a dominância subindo, que seria muito favorável para os mercados, tá? O mercado subindo, o mercado cripto ganhando o seu espaço, mas não deixando o Bitcoin de lado, ou seja, a dominância subindo. É isso que a gente espera no cenário de alta. No cenário de queda, se você quer ter uma dominância saudável, você esperaria a dominância do Bitcoin subindo enquanto o mercado cai. Isso significa que as altcoins derreteriam. Isso vai acontecer? Não sabemos, mas seria um cenário ideal para a gente manter o holofote para o que interessa, que é o Bitcoin. Apesar do Ethereum vai ter atualizações esse mês, ele está ganhando um valor muito mais que o normal, porque é uma situação especial nesse momento. Enquanto isso, a gente ainda analisando tudo isso aqui, esse cenário micro que está acontecendo dentro de um cenário macro de lateralidade, a gente ainda tem algumas incertezas no ar, como a macroeconomia. A gente tem dados que vão mexer bastante no mês de setembro. A gente esperava, tá, que na sexta-feira passada a gente ia ter alguma novidade no mercado, além de armadilhas que a gente teve, e acabou não acontecendo isso. O mercado praticamente ficou na mesma coisa, mesmo com a declaração do Federal Reserve, várias coisas saindo, o mercado não mudou nada. Então a gente vai jogando essa bola para frente até quando que esse mercado vai aguentar essa lateralidade, visto que setembro é um mês quente para o mercado. Vamos ter saída dos juros, declaração dos juros, vários outros eventos, e é impossível o mercado sair de setembro sem uma definição que leva a gente para outro papo, né? Setembro é um mês negativo historicamente para o mercado. Então será que o mercado vai entregar uma queda para a gente? Bom, isso não é regra, tá? Mas uma coisa que me chama muita atenção é o índice de força relativa de ambos os mercados. Você pode ver que o S&P 500 aqui, nesse gráfico pontilhado azul, ele está caindo em ondas, enquanto o Bitcoin só está caindo de forma direta. O que leva a gente a perceber que o Bitcoin está tratando essa queda como uma capitulação, uma queda extrema, enquanto o S&P 500 está tratando como uma tendência de queda normal, em que a gente tem ondas de baixa e alta dentro de uma tendência macro de queda. Isso aqui seria o cenário ideal para o Bitcoin, e o que a gente está tendo é o contrário. Por isso que o RSI, o índice de força relativa do Bitcoin, está no chão. E se você for parar para entrar aqui no índice de força relativa no gráfico diário do Bitcoin, você vai perceber que a gente já está rodeando aqui abaixo da região dos 40 pontos. E se você for passar para o semanal, isso aqui que me chama muita atenção. Tudo que a gente está percebendo é uma linha de tendência de baixa, uma tendência de baixa sendo criada, que já foi criada desde o início, tá? Do nosso topo formado em 2021, cara. Já são alguns anos que nós estamos aqui, desde a formação desse topo, criando uma tendência de baixa no gráfico semanal, topo descendente. E, cara, em algum momento, pelo menos eu acredito que assim, a partir do momento que a gente conseguir romper essa linha de tendência de forma positiva para cima, isso aqui pode gerar um interesse muito alto no mercado e um clima de reversão. Então a gente está completamente esperto nisso. Desde quando o mercado acabou formando esse topo, a expectativa era que ele poderia romper a partir desse momento, mas isso aí foi deixado para depois, tá? Outra coisa que a gente não pode deixar de ver
É o long short ratio que tá aquela loucura, ele tá subindo enquanto o mercado tá caindo, já estamos em 2,5, tem mais gente alavancada para cima do que para baixo. Enquanto a gente está vendo aqui o Open Interest, a quantidade de contratos abertos no mercado futuro ainda acima. Então, isso aqui leva um pensamento para a gente. Mesmo com a queda do mercado, a gente ainda tem contratos abertos no mercado. Então, a galera, em tese, não foi liquidada com essa queda. Qualquer movimento, o mercado não está tendo liquidação. Então, a gente pode estar tendo um período de lateralidade para ter uma especulação a mais, um capital entrando no mercado a mais para a gente ter uma grande liquidação. Com certeza, isso é o cenário perfeito para ter queda, porque a gente está acumulando contratos abertos para fazer uma liquidação e quem ganha isso são os grandões. Então, a gente ainda, apesar de estar tendo deriva, defesa de suporte, aquele paradoxo. A gente está defendendo muito suporte, mas significa que quanto mais a gente bate, mais fácil tende a romper. Mas se ele está segurando, isso significa para a gente que o mercado está segurando com uma força máxima, isso tende a empurrar o preço para cima se a gente tiver uma demanda maior. E, bom, isso aí vai depender de várias interpretações que você tiver e análises mais complexas do que você simplesmente falar que está em um cenário paradoxo aqui nesse momento, tá? Com isso, tudo que a gente conversou acaba sendo preocupante, tá? A gente ainda tem uma semana de definição. Eu acredito que o mercado, para permitir mais quedas, pelo gráfico semanal do índice oscilativo, a gente tem espaço para cair, mas eu acredito que o mercado, eu ainda espero que a gente vai ter uma resposta positiva. Tudo vai depender dos dados, as altcoins estão performando com uma lateralidade praticamente fixa, a gente não tá tendo nenhuma emoção a mais no mercado. E o que você pode fazer nesse momento é criar sua conta na Fimex, que eu sei que você não criou ainda. É muito importante porque, cara, essa corretora, ela tem tudo pra te ajudar e muito. Suas operações, eu já passei, pelo menos a minha, eu já passei todas pra essa corretora. E eles estão com uma campanha especial que eu vou passar pra vocês no meu Instagram. Mas no mais, você tem que criar sua conta primeiro, que isso aqui tá sensacional. Tá passando por cima de muita corretora grande aí. E o melhor de tudo, tá? Eles têm um suporte especializado pra você. Então você pega o primeiro link da descrição, comentário fixado, cria sua conta que você não vai se arrepender, tá? Porque essa corretora é fantástica e tá vindo com tudo aí pra entrar no top, já entrou no top 10 e pra entrar agora pro top 5 e passar essas corretoras grandes que você conhece, que eu sei que você tá tendo sérios problemas com elas, passa por uma parada que é mais confiável e funciona muito melhor e, sério, é muito melhor mesmo. Então, no mais, uma excelente semana pra você, tamo junto, forte abraço, é nóis.